Olá, professor! Olá, professora! Bem-vindo ao curso de alfabetização. Essa é a nossa terceira aula e o tema é Habilidades da Leitura. Caro cursista, essa aula tem por objetivo apresentar a você as habilidades necessárias para o desenvolvimento da leitura no processo de alfabetização, segundo documentos oficiais importantes. Assim, nessa aula vamos conhecer um pouco sobre a BNCC, a PNA e a OCLP, e seu entendimento sobre a alfabetização. E relacionar as habilidades com atividades que favoreçam o seu desenvolvimento da leitura no processo de alfabetização. Para início de conversa, a palavra leitura pode ter muitos significados. Por isso, precisamos definir qual deles será o tema desta aula. No uso diário das palavras ler e leitura, o indivíduo pode ler as expressões faciais, ler nas entrelinhas, ler uma imagem, pode fazer leitura da fala, leitura labial. Quando o indivíduo escreve seu texto, ele codifica uma mensagem por meio de um sistema de escrita. Já o leitor deve decodificar a mensagem para que possa partilhar com o autor o conteúdo dela. A habilidade de leitura de textos escritos é adquirida por meio do processo de alfabetização. Vamos primeiro compreender o que diz a Base Nacional Comum Curricular sobre o processo de alfabetização. Compreendendo a BNCC. Elaborada por especialistas de todas as áreas do conhecimento, a Base é um documento completo e contemporâneo que corresponde às demandas do estudante desta época, preparando para o futuro. A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Está escrito na BNCC. Nesse processo, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita e leitura, processos que visam a que alguém se torne alfabetizado, ou seja, consiga codificar e decodificar os sons da língua, fonemas, em material gráfico, grafemas ou letras. O que envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica, dos fonemas do português do Brasil e de sua organização em segmentos sonoros maiores como sílabas e palavras, e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil, em seus vários formatos, letra imprensa e cursiva, maiúsculas e minúsculas, além do estabelecimento de relações grafofonêmicas entre esses dois sistemas de materialização da língua. PNA, a Política Nacional de Alfabetização. O Decreto de Lei 9.765, de 11 de abril de 2019, instaurou a Política Nacional da Alfabetização, por meio da qual a União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização, baseada em evidências científicas, com a finalidade de melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional e de combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da educação básica e da educação não formal. Componentes essenciais para a alfabetização: consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento de vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita. Público-alvo da alfabetização, segundo a PNA. Artigo 6º. Crianças na primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização, alunos da educação de jovens e adultos, jovens e adultos sem matrícula no ensino formal e alunos das modalidades especializadas de educação.
São beneficiários prioritários da Política Nacional de Alfabetização os grupos crianças na primeira infância e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização. Artigo 7º. Professores da educação infantil, professores alfabetizadores, professores das diferentes modalidades especializadas de educação, demais professores da educação básica, gestores escolares, dirigentes de redes públicas de ensino, instituições de ensino, famílias e organizações da sociedade civil. Habilidades de língua portuguesa segundo as OCLP. As orientações curriculares de língua portuguesa, OCLP, seguem a mesma linha da BNCC e postulam as seguintes habilidades para o desenvolvimento da leitura: reconhecer e nomear as letras do alfabeto a partir do próprio nome e dos nomes dos colegas de turma. Reconhecer o próprio nome, utilizando-o como referência para identificar outras palavras. Reconhecer oralmente, em diferentes textos, a palavra como unidade gráfica. Identificar relações fonema-grafema nas diversas atividades orais. Identificar, em diferentes gêneros textuais, a representação de unidades sonoras em palavras que possuem mais de uma correspondência. Perceber rimas e aliterações em atividades orais. Identificar sílabas de palavras ouvidas e ou lidas em atividades com diferentes gêneros textuais. Identificar semelhanças e diferenças entre os sons das sílabas iniciais, médias e finais em palavras que constem em diferentes textos. Perceber o espaçamento entre palavras em textos escritos a partir da mediação docente em rodas de conversa. Diferenciar as letras do alfabeto de outros sinais gráficos em diferentes gêneros textuais. Identificar no texto sinais gráficos, pontos finais, de exclamação, de interrogação, além das letras e seus efeitos na entonação. Reconhecer diferentes tipos de letras em textos de diferentes gêneros e suporte textuais. Identificar relações fonema-grafema em diferentes textos. Identificar sílabas de palavras lidas em atividades com diferentes gêneros textuais. Identificar e ler palavras a partir de diferentes gêneros textuais. Reconhecer e utilizar a direção da escrita em situações de leitura e escrita de textos. Diretrizes pedagógicas dos componentes curriculares da Matriz 2020. Segundo a circular número 8, de 10 de janeiro de 2020, durante a fase inicial de aquisição das habilidades de leitura e de escrita, que constitui o processo de alfabetização, o discente deve ser orientado gradualmente para a compreensão do princípio alfabético, que consiste nas regras de correspondência entre grafema-fonema, fonema-grafema. Tecnicamente, significa que o educando já é capaz de decodificar e codificar qualquer palavra em sua língua, ou seja, já sabe ler e escrever. Posteriormente a esse processo inicial, é preciso consolidar essas habilidades por meio de atividades que estimulem a leitura e a escrita de textos cada vez mais complexos, cujo objetivo é fazer com que o aluno se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão. Habilidades para a leitura. Todos os documentos vistos até agora enumeram as habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos para que eles sejam capazes de ler e escrever, isto é, serem alfabetizados. São elas: a consciência fonológica, o princípio alfabético, a correspondência grafofonêmica e a fluência em leitura. O desenvolvimento de cada uma dessas habilidades é importante para o processo de alfabetização. Consciência fonológica faz parte de um conjunto maior denominado consciência metalinguística, que é o conjunto de habilidades utilizadas para processar e compreender os mecanismos envolvidos
na compreensão leitora. A consciência pragmática permite ao indivíduo identificar a funcionalidade da fala. Já na consciência sintática, o indivíduo concatena e organiza as palavras dentro das frases. A consciência da palavra, por sua vez, permite ao indivíduo acessar as palavras, seus usos e significados. A consciência fonológica, por fim, permite ao indivíduo manipular conscientemente os sons da fala. A consciência fonológica envolve todos os sons de uma dada língua. A consciência fonológica se divide conceitualmente em consciência fonológica prosódica, também conhecida como consciência holística, e consciência fonológica segmental. A consciência prosódica possibilita a operação mental consciente da melodia da fala, com a diferença entre a entonação de pergunta e a de declaração. Já a consciência fonológica segmental permite a segmentação consciente de constituintes da fala. O contínuo da fala pode ser segmentado em sílabas, em ataque e rima e em fonemas. Dessa forma, dentro da consciência segmental, há no nível da sílaba a consciência silábica, dentro da sílaba, ao nível do ataque e da rima, ou seja, a consciência intrassilábica, e, por fim, o nível segmental, composto pelos fonemas, a chamada consciência fonêmica. Habilidades de consciência silábica. Habilidades de consciência silábica em grau crescente de dificuldade. Síntese. Juntar sílabas para formar palavras. Pato. Pato. Segmentação. Separar sílabas de uma palavra. Gato. Gato. Identificação. Identificar uma sílaba de uma palavra em outra palavra. Bolo. Boca. Cabo. Casa. Produção. Citar uma palavra que contém a sílaba citada. Boca. Exclusão. Retirar uma sílaba de uma palavra. Sapato. Pato. Transposição. Trocar a ordem das sílabas para formar uma nova palavra. Bolo. Lobo. Para inspirar. Rima que rima. Uma atividade muito interessante para o desenvolvimento da consciência fonológica é a rima que rima. Passo a passo da confecção. Nessa atividade, o professor deverá propor que as crianças pintem imagens impressas de diversos objetos. Em seguida, as crianças irão colar as imagens uma por cartão, e a professora irá separar as imagens que rimam em um papel cartão, como sugere a figura ao lado. Material necessário: diversas figuras impressas, lápis de cor, canetinha, giz de cera, tesoura e cola. O objetivo da atividade é que as crianças identifiquem imagens cujos nomes rimem, isto é, terminem com o mesmo som que a palavra pronunciada. Passo a passo da atividade. Estabeleça um dia na semana para trabalhar com o jogo Rima que Rima. No dia planejado, o professor abre o tabuleiro e empilha os cartões virando apenas uma carta. Ao sinal do professor, os alunos devem buscar a figura cujo nome rime com o nome da figura que está no cartão. Cada criança que acertar primeiro fica com um cartão. Sugere-se que cada criança que achar uma figura correta saia do jogo para dar a vez para outro colega que ainda não achou. Nas páginas 16 e 17 do caderno pedagógico do primeiro ano, há mais atividades que trabalham as rimas. Aproveite! Consciência intrassilábica. Habilidades de consciência intrassilábica em grau crescente de complexidade. Identificação. Reconhecer o ataque de uma sílaba de uma determinada palavra em outras palavras. Pé, mel.
Pá relaciona-se melhor com pé, pois tem a mesma consoante de ataque. Produção: citar palavras cujas rimas coincidem. Mel, por sua vez, pode rimar com gel. Para inspirar. Outra atividade bem divertida chama-se Eu Vejo. Passo a passo da confecção. Nesta atividade, com os alunos sentados em roda, a professora deve espalhar objetos no centro da roda. Outra possibilidade é utilizar as ilustrações de um livro, revista ou jornal. Passo a passo da atividade. Com os alunos em roda, a professora irá dizer Eu vejo um... e prolonga o som inicial do nome do objeto. Por exemplo, eu vejo uma para a chave. A criança que adivinhar o nome do objeto ganha o direito de ficar com ele até o final da atividade. Material necessário: objetos variados. O objetivo da atividade é que as crianças identifiquem o objeto pelo som inicial do nome dele. Consciência fonêmica. Habilidades de consciência fonêmica em grau crescente de complexidade. Síntese é a junção de todos os fonemas. Por exemplo, a palavra lata tem 4 fonemas. O fonema da letra L, o da letra A, o da letra T e o da letra A novamente. Todos eles juntos formam a palavra lata. Na segmentação, se eu separar em fonemas a palavra lata, como deveríamos fazer? Seria o fonema da letra L, o fonema da letra A, o fonema da letra T e o fonema da letra A novamente. Na produção, nós desejamos formar uma palavra a partir de um dado fonema. Se eu der para a criança o fonema L, é possível formar lobo. Exclusão: se retirarmos um fonema de uma palavra, como o fonema B, da letra B, a palavra perde o sentido, como em bolo. Transposição: da mesma maneira, se eu trocar a ordem dos fonemas, a palavra também perde o seu sentido original. Para inspirar. Brincando com a tartaruga. Já conhecemos um pouco da consciência fonológica e seus níveis. Agora, vamos ver algumas atividades que promovem o desenvolvimento dessa habilidade. Passo a passo da confecção. Nessa atividade, o professor deverá propor que as crianças construam juntas a ele um fantoche de tartaruga, enfeitando o casco e desenhando o rosto. Durante a confecção do fantoche, é importante que o professor converse com os alunos sobre a tartaruga, relacionando seu comportamento ao modo como ela falaria. Assim, as crianças farão a associação entre o modo como a tartaruga se move com o modo como ela falaria, bem devagar. Material necessário: meia de cano longo, EVA para o casco da tartaruga, pedacinhos de papel para o casco ou EVA. O objetivo da atividade é que as crianças falem bem devagar, prestando atenção aos sons que estão pronunciando. Assista agora. Como confeccionar a tartaruga para a atividade. Olá, professor! Olá, professora! Eu sou Vanessa Ribeiro e hoje nós trouxemos para vocês mais uma atividade do nosso curso de alfabetização, que é o Brincando com a Tartaruga. Vamos lá ver como é que faz? Nós vimos até aqui que a consciência fonológica permite que os alunos manipulem os sons da fala de maneira consciente e por isso ela é tão imprescindível para a habilidade da leitura. O objetivo dessa atividade é fazer com que as crianças falem bem devagar, prestando atenção nos sons que estão pronunciando, para que elas compreendam que o contínuo da fala pode ser segmentado. E para isso, nós estamos utilizando o recurso do fantoche de tartaruga. Num dia estipulado, você precisa chamar os seus alunos para uma conversa e estimulá-los a fazer perguntas à dona tartaruga.
Você também pode chamar alguns alunos para vestirem o fantoche da tartaruga e pedir que eles repitam o nome de alguns objetos do mesmo jeitinho que a dona tartaruga falaria, bem devagar. Num outro momento, você poderá espalhar objetos ou figuras pela sala e pedir que os alunos peguem os objetos que a dona tartaruga está pedindo. Esses objetos ou figuras podem ser selecionados, por exemplo, pela letra inicial que está sendo trabalhada naquela semana. Então, suponhamos que nessa semana você esteja trabalhando com a consoante F. A dona tartaruga pedirá aos alunos a faca, ou então a foca, bem devagar. Nesse momento, você pode provocar os seus alunos para que eles respondam se perceberam alguma diferença entre esses sons, de faca e foca. A ideia é que eles compreendam que quando nós alteramos um fonema, nós modificamos a palavra. Você pode consultar essa atividade com outros desdobramentos no nosso texto base. Vá até lá e confira. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Princípio alfabético. O princípio alfabético, em que uma letra corresponde a um som da fala, ocorre como um estalo, como uma descoberta que revoluciona a maneira de um indivíduo pensar linguisticamente. Uma criança que ainda não aprendeu a ler consegue perceber que cola e bola são diferentes, mas não consegue identificar onde está a diferença. Para falar, a criança não precisa ter consciência dos fonemas, mas para a leitura de um sistema de escrita alfabético, essa consciência é importante. A criança precisa perceber que as letras têm sons que são frequentemente semelhantes em outras palavras em que essas letras aparecem. Correspondência grafofonêmica. A correspondência grafofonêmica é a relação de correspondência entre fonemas e grafemas ou vice-versa. Numa escrita alfabética ideal, um grafema representaria basicamente um fonema, correspondência fonema-grafema, e vice-versa, correspondência grafema-fonema, tanto para quem lê como para quem escreve. No entanto, uma dose de irregularidade é sempre adicionada nessa relação. Dessa forma, um grafema pode representar diferentes fonemas, como na ortografia do português, em que X em palavras como xícara, exame e táxi. Além disso, um fonema pode ser representado por diferentes grafemas, como K em casa, quimera, cartódromo. Por isso, as correspondências grafofonêmicas precisam ser apresentadas aos alunos em um grau crescente de complexidade. Assim, o aluno aprende do mais fácil as correspondências do tipo 1 para depois aprender as mais complexas. Para inspirar, monta-monta de palavras. O monta-monta de palavras é muito interessante para o aluno perceber que as letras se relacionam com os sons da fala. Passo a passo da confecção. Nesta atividade, os alunos deverão relacionar as letras com seus sons correspondentes. É importante que os alunos, sempre que possível, participem da confecção dos materiais, pois fortalece o cuidado com o material. O professor deverá ofertar figuras diversas para os alunos pintarem. Cada figura deve conter o nome dela abaixo incompleto, isto é, faltando uma letra. Material necessário: figuras diversas para colorir, lápis de cor, canetinha e giz de cera. Alfabetário móvel. O objetivo da atividade é identificar a letra faltante de cada palavra. Passo a passo da atividade. No dia planejado, o professor divide os alunos em pequenos grupos e distribui as figuras e as letras do alfabetário móvel. Os alunos devem completar as palavras com as letras do alfabetário móvel, de modo que forme o nome da figura. Caso um aluno monte uma palavra diferente da figura, sugere-se que o aluno anote a palavra e que se faça um novo cartão para o jogo. Foca, fada, bala. Da página 31 a 36 do caderno pedagógico do primeiro ano, há atividades que trabalham a correspondência grafofonêmica. Para inspirar, ache a palavra. A atividade Acha a Palavra auxilia o aluno a fixar as correspondências grafofonêmicas. Passo a passo da confecção. Nessa atividade, os alunos deverão relacionar as letras com seus sons correspondentes. O professor
deverá inserir as palavras mais complexas gradualmente ao longo do processo de alfabetização. Passo a passo da atividade. No dia planejado, o professor divide os alunos em pequenos grupos e distribui as palavras impressas pelos grupos. Em seguida, um aluno por vez sorteia uma letra do alfabetário móvel, diz o nome da letra e o som que ela faz. Por fim, a criança acha uma palavra que contém aquela letra e a lê. Material necessário: alfabetário móvel e palavras impressas. Fluência. A fluência em leitura é a ponte que liga a leitura à compreensão. É ela que alimenta o cérebro com informações suficientes para que ele possa processar o significado do texto, a sintaxe e o sentido daquilo que lemos e escrevemos. Oliveira, 2013. Por isso, é importante que a criança leia com fluência progressivamente melhor textos simples, compostos por palavras que já sabe decodificar. Leia textos com elevada porcentagem de palavras novas, porém controladas, do ponto de vista morfossintático. Leia textos com pelo menos 90% de acertos, sem erros ou interrupções, sem silabar ou gaguejar. Use entonação e ritmo adequados. Ao final do ano, leia textos desconhecidos, mas controlados, com fluência de pelo menos 60 palavras por minuto, com compreensão e entonação adequadas. A criança que lê com fluência consegue aliviar carga cognitiva e preparar o cérebro para atividades mais complexas. Dito ainda de outra forma, quando a criança é capaz de utilizar menos memória para decodificar, a decodificação entra em uma espécie de piloto automático. Ela passa a ser capaz de compreender textos cada vez mais difíceis. Grosso modo, a fluidez demonstra que a primeira etapa da alfabetização foi realizada com sucesso, pois há um alívio no hard drive do cérebro humano. Para inspirar, para desenvolver a fluência em leitura, é necessário que o professor ofereça textos estruturados, com vocabulário simples, palavras conhecidas e estruturas sintáticas simples e repetidas. Além disso, o aluno deve ler o mesmo texto repetidas vezes, mas em momentos espaçados. Alguns poemas de autores como Mário Quintana, Cecília Meirelles e outros são ótimos pois possuem as características de um texto adequado para a prática de fluência de leitura. Um exemplo é o poema Jogo de Bola, de Cecília Meirelles. Jogo de bola. A bela bola rola, a bela bola do Raul. Bola amarela, a da Arabella. A do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. A bola é mole e rola. A bola é bela e pula. É bela, rola e pula. É mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabella e a de Arabella é de Raul. O trabalho com texto escrito começa com o estudo sobre o tema, o autor, o gênero textual. Por exemplo, esse texto é um poema. Ele tem por objetivo encantar as pessoas e tem pedacinhos de palavras que se repetem no final. A autora é uma poetisa muito famosa que viveu muito tempo. Do que vocês acham que se trata o texto? Alguém aqui já jogou bola? Quais são os tipos de bola que existem? São perguntas a serem feitas aos alunos para aguçar a curiosidade deles para a leitura do texto. Após a atividade de leitura, outras atividades trabalhando outras habilidades podem ser realizadas tendo como ponto de partida o poema lido. Essas atividades estão descritas no texto base da aula 3. Passo a passo da atividade. A professora divide seus alunos em pequenos grupos. Em seguida, lê para os alunos o poema. Depois, a professora entrega o poema para cada criança, que irá ler para o seu grupo. Antes, ela deve estipular uma ordem de leitura para os alunos não ficarem confusos. Assim que todos tiverem lido para seus respectivos grupos, convide os alunos que se sentirem à vontade para ler para a turma. Para inspirar. Leitura coletiva, as tias. A tia Catarina cata a linha. A tia Teresa bota a mesa. A tia Seição amassa o pão. A tia Lela espia a janela. A tia Dora só namora. A tia Sema teima que teima. A tia Maria dorme de dia. A tia Tininha faz rosquinha.
A tia Marta corta a batata. A tia Salima fecha a rima. José Elias. Esse texto foi extraído do Caderno Pedagógico do primeiro ano, página 69, e é uma possibilidade de se trabalhar a fluência em um nível mais avançado, já que contém algumas complexidades, como NH, QU, SS e CH. Para lembrar, o vocabulário se refere ao léxico, ou seja, o acervo de palavras que a criança conhece e compreende. Por isso, é importante que a criança compreenda e use adequadamente o vocabulário da escola e o vocabulário próprio para estudar a língua, num contexto sintaticamente adequado às situações da escola e da vida. Use técnicas para identificar o sentido de palavras novas a partir do contexto de um texto desconhecido. Empregue técnicas para identificar o sentido de palavras por meio de pistas contextuais, sintáticas e morfológicas. Use conhecimentos sobre gênero textual para identificar o sentido de novas palavras. E identifique múltiplos sentidos de uma palavra e use-os em frases completas. Oliveira, 2013. Para inspirar, jogo dos sinônimos. Fugir do vocabulário habitual, substituindo palavras conhecidas por sinônimos desconhecidos, é uma excelente forma de ampliar o vocabulário. Passo a passo da confecção. Neste jogo, o professor deverá produzir cartas que contenham duplas da mesma imagem, porém, com palavras diferentes que tenham o mesmo significado. A criança é incentivada a pensar em formas diferentes de dizer a mesma coisa e, para isso, o jogo dos sinônimos pode ser bastante eficiente. Material necessário: caneta, imagens, papel cartão. As imagens podem ser de algum conteúdo específico ou até abordarem questões socioemocionais, como o nome das emoções, por exemplo. Passo a passo da atividade. Funciona muito parecido com o jogo da memória. As cartas são viradas para baixo, os alunos precisam achar as cartas com imagens similares. Ao achar seus pares, o aluno lê a palavra ou então o professor o apresenta as duas formas existentes para expressar aquela imagem. Recapitulando, nesta terceira aula do curso de alfabetização, vimos um pouco da organização da BNCC, a PNA e as OCLP e seu entendimento sobre alfabetização. As habilidades necessárias para o desenvolvimento da leitura no processo de alfabetização. Consciência fonológica, princípio alfabético, correspondência grafofonêmica, fluência e vocabulário. Também vimos algumas atividades que auxiliam os alunos a desenvolverem essas habilidades. Esperamos que o professor alfabetizador possa, a partir do conhecimento das habilidades necessárias ao processo de alfabetização, criar e implementar atividades que estimulem o desenvolvimento da leitura de seus alunos. Muito bem, chegamos ao fim da aula 3. Para dar continuidade ao curso, verifique se já cumpriu os requisitos abaixo. Passar por todo o conteúdo da aula, ler o texto base, acessar o material na pasta Mais Anexos na plataforma e realizar as atividades na plataforma. Até a próxima aula!